Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro. Vamos aos destaques de hoje. Susto em São Leopoldo. Pais recuperam bebê levado pelos criminosos num roubo de carro. Foram quase 2 horas de desespero. E a polícia ainda procura pelos assaltantes. E a polícia também procura suspeito de matar uma garota de programa em Caxias do Sul, na Serra. A jovem de 20 anos foi morta numa casa de prostituição. Imprudência no trânsito também em Caxias. Foi internado adolescente que matou mãe e filho durante um acidente. O jovem de 17 anos foi apreendido em flagrante. E uma viatura capota em Pelotas, no sul do estado. O acidente aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência pela polícia. A imagem é impressionante deste flagrante. E em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 2 pessoas ficaram feridas num outro acidente em um cruzamento. Uma batida muito forte. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande de hoje chamando a atenção para a importância do exame preventivo contra o câncer de mama. 15 mil pessoas participaram ontem da Caminhada das Vitoriosas aqui em Porto Alegre. A maior parte delas são ex-pacientes que venceram a batalha contra o câncer. Vamos à reportagem. Não é um simples encontro, é a reunião de heroínas. Meu nome é Gisele dos Santos. Alzira Helena de Azevedo Ramos, vitoriosa. São histórias que unem famílias. Foi em 2009 que eu detectei no início câncer de mama e eu tive caso de mais 3 irmãs. Mais 3 irmãs. Somos 4 e as 4 tiveram. Histórias de amizade e força. Primeiro foi a Gisele, depois foi a Ana Paula. Eu fiz químio, fiz rádio, fiz a cirurgia, mas graças a Deus, com bastante confiança, bastante fé, perseverança, consegui e hoje estou aqui vitoriosa. Em nenhum momento eu fiquei para baixo, dizendo, mas eu só tenho 33. Não, eu preciso passar por isso, eu vou passar e vou vencer. A minha amiga venceu, eu vou vencer também. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no país. Mas com diagnóstico precoce, a doença tem 95% de chance de cura. Caroline descobriu um caroço há 2 anos no exame de toque, durante o Outubro Rosa. Essas informações que o Outubro Rosa passa salvaram a minha vida. São informações muito preciosas. Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência do câncer de mama. São 147 casos para cada 100 mil habitantes. O Outubro Rosa é um movimento que mostra que aquele velho ditado, a união faz a força, é verdadeiro, é real. Quanto mais pessoas aderirem à causa, vestirem a camisa, mais avanços nós teremos na prevenção, na conscientização e no tratamento ao câncer de mama. E é por isso que a repórter aqui, também vestiu a camisa. Este ano, a campanha destaca a importância de tratamentos personalizados. A gente está empoderando os pacientes para dizer, conheça o seu tipo de câncer para ter um tratamento adequado. E com a vitória, cria-se uma corrente positiva. É por isso que nesta caminhada, a tristeza não tem espaço, só a alegria de viver. Eu sou Ana Maria Pazini, eu venci o câncer faz 18 anos. Meu nome é Caroline, eu fui diagnosticada com 34 anos e eu sou uma vitoriosa. E observem que muitas jovens com câncer de mama, né? E olha só, amanhã o SBT Rio Grande vai ser dedicado ao Outubro Rosa e à campanha de prevenção ao câncer de mama. Será lá no Espaço Jeito da Santa Casa de Misericórdia, aqui em Porto Alegre, e eu vou estar lá conversando com especialistas sobre os cuidados e também as formas de prevenção do câncer. Agora, 11 horas e 39 minutos, eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Eu apresento a vocês o Grau Técnico, que é a maior rede privada de ensino técnico do país, que acabou de chegar aqui a Porto Alegre. A Jaciele conta como funciona, né, Jaciele?
Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. E a promoção vale nos próximos 10 minutos. Então, ó, liga agora, pense no futuro, faça Grau Técnico. E você vai ver ainda hoje, Susto em São Leopoldo, todos os detalhes sobre o bebê que foi levado durante um assalto. Não saia daí. O SBT Rio Grande volta em instantes. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. E ainda hoje, imprudência no trânsito. Foi internado o adolescente que matou mãe e filho num acidente em Caxias do Sul, na Serra. Foi agora no final de semana. O jovem de 17 anos, foi apreendido inclusive em flagrante. Ele pegou o carro num cruzamento, uma batida extremamente forte. Mãe e filho de 2 anos morreram. E estão feridos ainda o outro filho dela e o marido. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações desse acidente que aconteceu na Serra. Mas teve acidente também no sul do estado, em Pelotas. Um flagrante, preste atenção na imagem. Uma caminhonete, aquela azul, bate num cruzamento numa viatura da Brigada Militar. Os 2 carros voam para a parede, isso em plena luz do dia. Segundo informações da Brigada Militar, a sirene estava ligada. O que aconteceu não se sabe ao certo, vai ser investigado. E aí a gente consegue observar o quê? O carro virou, né? Virou com as 4 rodas para cima. O motorista consegue descer, fazer a volta e desesperadamente tenta abrir a porta do parceiro, do companheiro de trabalho. E olhem a sorte que tiveram. A sorte que tiveram. Instantes depois, passou uma viatura de uma empresa de saúde, da Unimed. Passou ali pelo lado. E aí vieram correndo os atendentes da Unimed também para fazer esse auxílio a esse acidente que aconteceu lá em Pelotas, no sul do estado. Ali o momento em que o motorista sai, também sai o motorista da caminhonete azul e olhem, também chegam ali os atendentes, a gente vê pelas roupas deles. E aí o que acontece? O motorista, ele faz a volta e vai ali no carona e tenta tirar, né, desesperadamente o seu colega de trabalho, porque a porta batida, como foi na porta, ela foi muito forte, a porta ficou bloqueada, e aí o desespero de todo mundo para ajudar e conseguir retirá-lo. Então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse acidente também. E olha o que aconteceu em São Leopoldo. Hoje todos estão bem, mas este é o momento em que pai e mãe reencontram a filhinha de 1 ano e 5 meses. A mãe da criança chegava ao trabalho, ao ambiente de trabalho no centro de São Leopoldo, 12h15 ontem, e aí surge um assaltante. Anuncia o assalto. A mãe desesperadamente tenta tirar a filha do banco de trás que está presa ali na cadeirinha. E o assaltante não quer nem saber. Ele arranca com a criança. 2 horas. 2 horas de desespero. À procura, uma força-tarefa foi montada, a Brigada Militar, a Guarda Municipal de São Leopoldo, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. E em 2 horas, a criança apareceu. Como ela apareceu? Em seguida, eu conto todos os detalhes para você. 11 horas e 47 minutos agora. Pois é, chegou a hora da gente falar do nosso clima. Porque na semana passada, eu conversando com a Estael Cias, a gente perguntou como vai ser segunda, como vai ser terça, como vai ser quarta e podia lavar roupa. Até o final de semana, aí eu perguntei na segunda-feira, ela, chuva de volta. Exatamente como vem acontecendo. Tudo bem, Estael? Tudo bem. Bom dia, André. Bom dia quem está em casa. Pois é, esse tempo instável, úmido. Que coisa isso, hein? Exatamente. Mas já tem notícia boa também para hoje, porque nas próximas horas, lá na fronteira com a Argentina, o tempo já começa a melhorar. O sol aparece hoje à tarde, mas a temperatura não sobe. O que aparece hoje à tarde? O sol aparece, o sol. Lá na fronteira oeste, aqui na Grande Porto Alegre não se nuda. Aqui não. Aqui segue assim essa umidade. Agora, o que vem acontecendo com o mês de outubro, hein, Estael? O mês de outubro tem tido
tido aí chuva bem acima da média, acima do normal. Nós tivemos vários episódios concentrados de chuva forte. E, além disso, também tivemos a temperatura variando bastante. As manhãs têm sido mais frias do que o normal. A gente tem observado, ontem mesmo fez 3 graus e 8 décimos lá em Cambará. E as tardes têm tido períodos de calor intenso, né? Imagina, 3 graus e 8 décimos. E olha, 20 de outubro, de cima da serra. Falta 2 meses aí praticamente para o verão. E essa é a marca da semana. A marca da semana, as manhãs desta semana, com o avanço do ar mais seco a partir de amanhã, que vai tomar conta de todo o Rio Grande do Sul, praticamente a semana inteira será assim. Em grande parte da metade sul do estado com marcas abaixo de 10 graus, então segue o frio nas manhãs e madrugadas, e também em trechos da Serra Gaúcha. E mesmo em outras áreas, temperatura na casa de 12 a 13 graus. O normal para essa época do ano seria algo em torno de 15 a 16 graus. Mas então, a gente está num período de transição, né, transição. O que chama atenção não é a variação térmica, é normal dessa época do ano. O que chama atenção são muitos dias com temperatura abaixo da média, agora no mês de outubro. E por isso o mês vai encerrar com temperatura em algumas áreas de 5 a 6 graus abaixo do normal. Isso se explica pelos oceanos. Eu pedi para a produção colocar aqui um mapa dos oceanos, aqui é a temperatura máxima para o final da semana. Que a gente vai ter calor essa semana? Com certeza, vai ter de tudo, né? Começa com frio, com chuva, termina com sol e calor, é isso? Exatamente, está se preparando aqui gradativamente ao longo dessa semana. As tardes terão aquecimento, aqui a fronteira com a Argentina, o ar mais quente chegando aqui na quinta, na sexta-feira. A gente observa interessante nesse mapa que são contrastes, né? De novo, né? Muito calor concentrado na metade oeste do estado, a parte leste com temperatura mais amena. Esse é um padrão que deve ter durante essa semana, mas com temperatura subindo. Esse contraste vai gerar aquele vento que a gente chama vento de finados, né? Se antecipando um pouco. Então, a partir das 3, 4 horas da tarde começa a ventar aquele vento mais forte, mais gelado, e principalmente nessas regiões. Então, para a gente organizar assim a cabeça do nosso telespectador, hoje, segunda-feira, a gente vai ter ainda chuva. Segue a chuva, Grande Porto Alegre. Não, Grande Porto Alegre, Serra, Litoral e Zona Sul. Lá para o norte. Norte, mais pro lado da Serra. Indo lá para a direção de Frederico Westphalen, Erechim, já tem sol hoje à tarde. Itaqui, Uruguaiana... Então, o tempo melhorando, mais seco está vindo do oeste, então. Do oeste, o tempo não do melhorando. Sul dessa vez. Não do sul, vai vir a partir do oeste e a parte leste, litoral, Grande Porto Alegre segue com estabilidade até a noite. Então, hoje fica essa Amanhã, terça-feira? Amanhã, terça-feira de manhã, a gente ainda pode começar o dia com muitas nuvens aqui na região metropolitana, na Serra, no litoral. Até não descartaria alguma garoa, algum chuvisqueiro, mas pela manhã. À tarde, o tempo firme em todas as regiões. À tarde, com uma temperatura amena, a temperatura sobe devagar porque tem vento frio. E aí na quarta-feira que vem o calor. A quarta-feira de manhã um pouco de frio, mas à tarde esquenta mesmo. Que a gente pode vai ter serração. E vai ter amplitude térmica. Amplitude térmica. Sai de casa agasalhado à tarde, tem que tirar o casaco. E aí na quinta e na sexta, Estela? Quinta e sexta, as tardes com bastante calor e temperatura acima de 30 graus em grande parte das regiões. Quase aquele calor que a gente teve na semana passada ou não tanto? Não chega tanto. Agora, no final de semana pode ser que sim. É? Isso a gente vai contar na quinta só. Esse é o mapa do oceano, Esse é o mapa dos oceanos, né? Quando a gente fala em clima, para entender o que está acontecendo, como a gente tem aqui o Oceano Pacífico, o maior oceano do planeta, o comportamento da temperatura no oceano, ele comanda as variações climáticas aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa porção do oceano está mais fria do que normal, isso aqui é uma média do último mês. Então, essa porção mais fria favorece a chegada de massas de ar polar tardias nessa época do ano. Por isso que a gente tem tido aí um período mais prolongado de manhãs com frio e temperatura abaixo da média aqui no Rio Grande do Sul. Quem está se organizando já para o próximo final de semana, Estael? Dá para a gente adiantar como é que vai ser o próximo fim de semana? Olha, sábado proveitoso, muito quente, temperatura alta já desde cedo, inclusive, uma tarde aí de 36, 37 lá na fronteira oeste, aqui na Grande Porto Alegre 32 a 34 graus. O domingo já começa a ter a viração e interessante, como essa semana a gente teve frio, sábado vai ter calor e no domingo vem a chuva, a atmosfera ainda vai estar fria, então o risco de temporais com granizo no domingo já começa a aumentar. Então na quinta-feira a gente fala sobre o mês de novembro. Isso, mês de novembro, vamos contar todas as novidades ou não. Pode ser que não tenha novidade. Surpresa então na quinta-feira. Obrigado, Estael, obrigado. Fica aqui comigo. 11 horas e 53 minutos agora. Entrar em operação hoje de manhã as faixas exclusivas para ônibus aqui no bairro Independência e em Porto Alegre. E essa mudança provocou transtornos no trânsito, era para facilitar, mas teve confusão. A colega Bruna Osterman acompanhou o primeiro dia de funcionamento.
A mudança acontece bem em frente ao Colégio Rosário, onde existe uma grande circulação de pessoas, especialmente de crianças e adolescentes, durante a manhã. A faixa funciona das 6 horas da manhã até as 9 e à noite das 4 até as 8. Nesse horário da manhã, é claro que tem muita gente passando aqui pela entrada da escola. Então os pais precisam ou dobrar aqui na Rua da Praça, ou então uma outra alternativa seria deixar os filhos lá já depois da parada de ônibus. Os alunos vêm de carro aqui, aí o azulzinho lá tá sinalizando para ir para lá, quer dizer, aí o camarada é obrigado a entrar aqui na praça. Isso fica muito ruim, né? Então eu acho que tem outras coisas com prioridade para se multar, entendeu? Fica complicado realmente para o trânsito fluir. E até se tem a dúvida sobre se a gente pode entrar para pegar passageiros no corredor, falaram dos aplicativos que pode, mas vocês sabem, aplicativos normalmente a pessoa demora um pouco para chegar, tu imagina um ônibus de trás de ti ali te apertando, ou uma lotação, pedindo para te sair, tu não veio com o teu passageiro ainda. Eu não gostou. Olha, eu acho que isso é um tiro no pé, viu, gente? A estimativa é que o tempo de deslocamento do transporte público reduz em até 75% com o uso da faixa exclusiva nos horários de maior movimento. Nessa primeira semana, os agentes, que a gente chama de azuizinhos, estarão apenas fazendo uma orientação aos motoristas. Mas a partir da semana que vem, quem trafegar por essa faixa durante o período de exclusividade de ônibus e lotações vai levar multa. Pois é. E como é que fica a questão para dobrar à direita, para descer, por exemplo, ali para o bairro Bonfim? Tem que ter bastante cuidado, porque tem umas faixas que elas são contínuas e tem as pontilhadas. Os carros só podem cruzar onde são pontilhados. Então tem que observar bastante, porque senão, na Zona Sul, aqui na Zona Leste, a gente já teve muita confusão e muita multa por causa disso. Faltando 5 para o meio-dia, a rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para a dupla Grenal. Não sei nem por que eu tô tão animado assim, Jeremias Werneck, vem aqui. Todo empolgado, a chamando. gente tá animado porque passa uma derrota e vem um outro jogo para dar volta por cima. Então vamos ver, quem sabe isso acontece na quarta-feira? Mas vamos devagar, hein? Segunda. E aí, André, 2 derrotas e dá uma segurada no Campeonato Brasileiro na situação do Grêmio e do Inter. Para o Colorado, o revés do final de semana foi ainda mais dolorido, porque, afinal de contas, a derrota para o Vasco encerrou uma invencibilidade dentro de casa do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Tá vendo aí o gol do Marrone? Choradinho, mas o Vasco venceu. Venceu o Inter, quebrou com essa invencibilidade. O desempenho em casa era o grande trunfo do Inter nesse Brasileirão, porque fora tem só 2 vitórias. Então vencer o Beira-Rio sempre foi uma bengala para o Inter no Campeonato Brasileiro. E perder do jeito que perdeu não foi nada bom. Agora, André, eu vou te mostrar o seguinte. Presta atenção nesse gol, solta aí. Olha o gol do D'Alessandro. Bola na área, volta. Olha só. Olha a categoria do D'Alessandro. Nossa. Golaço, né? Golaço, cobertura. Golaço. Pena que não valeu. Coisa, hein? Que é o seu VAR de novo. É, o seu VAR, né? E o detalhe é o seguinte. Foram quase 6 minutos de jogo parado. Para revisar esse lance. Que vergonha, né? 6 minutos. E o detalhe é o seguinte, esse gol anulado, esse golaço anulado, tirou o Inter do prumo. Mas o que o VAR disse? O VAR pegou uma falta ali dentro da área. Não é um impedimento, não é nada. A ilegalidade na jogada está dentro da área, onde o Vitor Cuesta, na visão da arbitragem, empurrou o jogador do Vasco. E aí o lance tem que ser anulado. Sabe o que eu acho, às vezes, assim, Jeremias? Assim, vou fazer um breve comentário até de uma pessoa que assiste muito por fora essas questões do futebol. Mas me parece que fica muito automatizado isso. Claro que o VAR ele é importante em situações, mas fica automatizado. Quer dizer, um estádio, um campo todo controlado eletronicamente, onde é que está a naturalidade do jogo? Aí é que está. Exatamente esse é o grande debate. O futebol existe há 100 anos e nunca se teve uma influência tão grande de alguém que estava fora do campo. No Brasil, o grande problema é que esse protocolo ele não foi testado. A gente está testando na prática. E o Inter tem aí uma sequência de gols que foram anulados. Tá? Agora, quem não teve gol anulado, mas também perdeu, foi o Grêmio. O Grêmio perdeu pro Fortaleza no sábado. Até saiu na frente, né? Gol do Paulo Miranda. Era time reserva, mas saiu na frente. Aí o gol do Paulo Miranda de cabeça antecipando. E todo mundo pensou, puxa vida, mesmo com reservas o Grêmio vai vencer o Fortaleza. Não.
Grêmio saiu na frente, mas ainda no primeiro tempo tomou a virada. O Wellington Paulista está fazendo esse gol aí. A defesa fez lá, mas falhou atrás. Então o Wellington Paulista empatou. E ainda no primeiro tempo, o Osvaldo virou. Tá aí o gol do Osvaldo, ó. 2-1. Só que é o seguinte, André. Apitou o final do jogo lá no Castelão, em Fortaleza, e o Grêmio já esqueceu isso aí também. O Grêmio tá pensando na Libertadores. O pensamento do Grêmio é o único e exclusivo voltado para o Flamengo. Quarta-feira. No Campinho a gente vai falar mais sobre isso, E eu já tô desejando sorte com a gravata azul aqui. Ah, mas que beleza, tá? Falei sempre para Kia Sam Motos. Buzina aí, Douglas. Parceria de Kia Sam Motos. Gostei da gravata. Tomara que dê sorte. Tá? Os gremistas também merecem. Um abraço. Bem tricolor. Tô e azulzinho. Muito bem, agora 11 horas e 59 minutos, faltando 1 minuto para o meio-dia. 19 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. E atenção, tem um recado muito importante para você. É um recado da TIM. Com o TIM Chip Top, você conecta de verdade. Se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Ah, música nova? É simples, é só baixar. Redes sociais, Facebook, Messenger e Twitter são ilimitadas. O WhatsApp também é ilimitado. Não desconta da sua franquia de internet. E tem mais. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar do jeito que quiser. Isso mesmo. Mais 3 GB de meia-noite até 6 horas da manhã. É por isso que a TIM não para de crescer aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tem um plano ideal para você. A maior cobertura 4G do Brasil e qualidade do sinal que é comprovada pela pesquisa do consumidor. Compre já o seu TIM Chip Top na banca de jornal, na farmácia, com os promotores TIM. Sempre tem um ponto de venda TIM pertinho de você. Então aproveite a TIM. A inovação que não para. Agora são meio-dia em ponto. Eu quero a sua atenção para esta história que aconteceu ontem em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Um susto, mas um susto enorme. Um assaltante, ele roubou um carro e dentro desse carro, um bebê estava no banco de trás, dormindo. A menina, ela foi encontrada quase 2 horas depois. Momentos de desespero para toda a família. Os detalhes da reportagem agora na tela. Um abraço bem apertado e um beijo emocionante. Com todo o carinho que um pai pode dar a uma filha. O vídeo mostra o fim da angústia do soldado Denilson e dos colegas. O domingo da família do bombeiro começou marcado pela violência. A esposa virou alvo de um bandido no portão desta escola, no centro de São Leopoldo. Este funcionário ouviu os gritos de desespero e os pedidos de socorro. Que é uma mãe desesperada, foi ela ontem. Um pouco machucada porque o bandido o cara atirou ela no chão, que ela se agarrou nele para ele não levar o carro. Depois de todo susto, Maria Clara está em segurança no colo da mãe. Viviane lembra que o homem saiu com o carro em alta velocidade. Meu coração ficou a 1000, né? Porque a gente, imagina ver tua filhinha indo, não sabia se ela ia voltar, se tu ia ver ela mais. Né? A gente pensa de tudo nessa hora. As autoridades receberam alerta desde os primeiros minutos do crime e se mobilizaram para encontrar a criança. Viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e também do Batalhão Aéreo fizeram uma verdadeira varredura pelas ruas de São Leopoldo. Mas foi aqui, na frente da sede do Batalhão da Polícia Militar, que o bandido estacionou o carro e devolveu a menina. Foi determinante a rápida mobilização de vários órgãos de segurança, de policiais militares de folga, né, o que culminou com o infrator deixando o veículo nas proximidades da Brigada Militar. Denilson foi policial militar durante 6 anos. Se acostumou a combater o crime e defender a sociedade. Depois foi para o Corpo de Bombeiros ajudar a salvar vidas, mas nunca tinha sentido na pele a sensação de insegurança. Tu é a vítima, a coisa já muda de assunto, né? Então foi bem difícil mesmo. De acordo com o bombeiro, mais de 100 pessoas se mobilizaram para encontrar Maria Clara. Faltam palavras para tanta gratidão. Acho que uma palavra que resume tudo é união. União dos servidores militares, não só militares, como civis, e dos amigos, né?
Nossa, olha, desesperador. Vocês volta ali a imagem, vocês viram na mão dele, porque quase que aconteceu uma outra tragédia ontem. Volta ali a imagem, mais um pouquinho, volta. No momento da entrevista, a mão direita, ó, vamos voltar essa imagem ali, na hora que ele está dando a entrevista, porque a gente vai mostrar, ele estava de plantão ontem. E quando ele foi avisado pela esposa que ela tinha sido assaltada e que levaram o carro, ele desesperadamente pegou a moto e saiu lá de Portão, que fica uma cidade vizinha, e veio em direção a São Leopoldo. Ele caiu e ele acabou machucando a mão dele. Então, ali já poderia ter acontecido uma outra tragédia. E ele desesperadamente foi para São Leopoldo. Várias coisas chamam a atenção neste caso. Primeiro, porque esse assaltante, imagine, 2 horas. Essa era a preocupação. O que ele poderia fazer, não só com a criança, mas com o carro. Não sabia se ele estava drogado ou não sabia se ele poderia cair. Ele foi em direção, por exemplo, tá aí, ó, olha a mão dele ali machucada. Foi o momento que ele caiu, né? Poderia ter sido algo muito pior. E aí o que aconteceu? Esse homem ficou 2 horas com essa criança, poderia ter caído num valão, que foi em direção onde ele foi, tem um valão na cidade, mas ele levou o carro até a Brigada Militar, talvez para facilitar, né? E por isso a gente vai conversar agora com o colega Marcelo Chemali, que ele tem ao vivo outras informações sobre esta investigação, a investigação deste caso, que chamou a atenção de muita gente. Marcelo Chemali, boa tarde. Exatamente, boa tarde para ti, André Raro, boa tarde para todos que acompanham o SBT Rio Grande aqui. Nós estamos, nesse momento, na primeira delegacia de polícia aqui de São Leopoldo, onde nós vamos conversar com o titular, o delegado Marcelo Kanner Teixeira Nunes, sobre essa investigação. Delegado, a nossa equipe encontrou agentes buscando por imagens, enfim, tentando traçar aí o trajeto, o perímetro por onde esse criminoso percorreu com o carro, já com a pequena Maria Clara no banco, na cadeirinha, no banco traseiro. O que dá para falar dessas pistas, dessas informações que vocês já têm no inquérito? Boa tarde. Boa tarde. Ainda ontem nós conseguimos ouvir a mãe da Maria Clara, né, a primeira vítima. Ela tinha condições de prestar declarações naquele momento, então já colhemos um primeiro depoimento dela. Vamos providenciar agora um retrato falado, né? Ela tem condições de descrever o autor dos fatos. E, como você bem disse, né, a equipe de investigação está na rua aí colhendo as eventuais imagens existentes e temos ainda outras diligências em paralelo. Agora, delegado, pelo que a polícia já apurou, a nossa equipe conversando com a Viviane, a mãe da Maria Clara, se trata de um rapaz, né, aparentemente jovem, pele branca, mas com algumas características que são peculiares, né, delegado? Exatamente. Ela conseguiu fazer uma boa descrição do agente e, de posse dessas informações, aí acredito que nosso trabalho vai ser bem facilitado, né? Ele tem uma aparência jovem, ele tem tatuagem, né? Então são sinais aí. Marcelo? Que, quando a gente conseguir uma melhor identificação, a gente consegue confirmar. Fala, André, o delegado está com retorno, né? acho. Oi, delegado. Ouve o André Raro? Ouve. O delegado, está te ouvindo, André Raro. Boa tarde, delegado. Eu tenho duas questões. Primeiro, vocês confirmam que ele mesmo estava dirigindo quando deixou o carro em frente à Brigada Militar? Ele deixou com essa intenção, digamos assim, de facilitar o encontro da menina? Ainda não é possível confirmar que tenha sido ele que abandonou o veículo, embora seja provável, né? Agora, e o veículo, acreditamos que o veículo tenha sido abandonado, possivelmente pelo fato dele ter se dado conta de que a Maria Clara estava acomodada no banco de trás, né? Certo. Agora, delegado e André... Diga, André. Não, só depois eu quero questionar com relação ao número de roubo de carros em São Leopoldo, que eu estava olhando as estatísticas assustadoras. Mas segue com a entrevista, Marcelo Chemali, depois eu pergunto. Exatamente. Ele falava antes da nossa entrada, André, que a Viviane ontem pôde verificar um álbum de fotografias já com suspeitos cadastrados na Polícia Civil. E se chegou ao nome de um suspeito, o que se fez para verificar se realmente se tratava daquele homem, delegado? Chegou informalmente um registro, né, de uma pessoa com as características muito parecidas com o que ela nos passou.
mas apresentada a imagem para ela, ela não reconheceu a pessoa. André, a questão do roubo de carros, a questão dos números, das estatísticas. Exatamente. A pergunta para o delegado Marcelo Canner Teixeira Nunes. A gente sabe que São Leopoldo é uma rota, é um corredor ali, toda a região do Vale dos Sinos, porque tem muitas estradas próximas que ligam a região metropolitana. Eu estava olhando números da Secretaria de Segurança, delegado, de janeiro até setembro, ou seja, 9 meses, foram 436 roubos de veículo. Isto dá 48 por mês. Esses números têm se refletido como o que aconteceu ontem nesse ataque a este carro. O que tem sido feito lá em São Leopoldo? Porque a gente sabe que não é de hoje esse problema gravíssimo de roubo de carro na cidade, delegado. É verdade, André. É um número bem significativo. Apesar de ser possível apontar uma queda comparativa com relação ao ano passado, né? Apesar de não ser uma queda muito expressiva, ela de fato existe. Agora, como você bem registrou, o roubo, né, ele é um crime, o roubo de veículos especialmente, ele é um crime estruturado, né? A gente tem que combater aí uma cadeia de criminalidade, né? E como você também bem registrou, o Vale dos Sinos aqui é uma rota onde transitam esses criminosos, né? Agora, delegado, apesar desses números, né, serem bastante fortes ainda, um desafio para a Polícia Civil, foge um pouco das características desse crime. Nos parece ser um crime de ocasião, né, um crime que não foi planejado por esse criminoso e acabou tendo todo esse desdobramento que aí envolveu Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, toda um verdadeiro batalhão de pessoas para tentar resgatar a Maria Clara. É um crime de ocasião, a polícia trabalha com isso, delegado? Pelas circunstâncias em que o fato foi praticado, né, a gente acredita que tenha sido uma ação aleatória, né, até porque a vítima foi surpreendida quando estava desembarcada do veículo, o veículo estava ligado, né, a porta aberta. Então, dificilmente, é pouco provável que o ladrão tenha planejado aquela vítima em especial. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, sobre Marcelo. o indiciamento. Perdão. Fala, André. Não, perdão, mas assim, a gente tem recebido muitas mensagens, delegado, dos pais, porque aquela orientamos sempre as crianças estarem presas nos bancos de trás dos carros. Ontem era 12h15, bem no centro de São Leopoldo. O que se orienta? Para o motorista sempre cuidar antes de entrar numa garagem. No caso, ela precisou descer porque a garagem não era automática. Qual é a orientação que o senhor dá para o pai e para a mãe que nos acompanham agora e que estão ainda, né, chocados com esse fato que aconteceu ontem? O ideal seria que as pessoas incorporassem a rotina, olhar em volta, né? Quando elas estão se aproximando do seu destino, que elas olhassem em volta e buscassem pela presença de alguém que destoa daquele cenário, né? E identificando alguém com essas características, ou a pessoa deixa o local imediatamente, ou faz contato, aciona a polícia militar, que vai se fazer presente tão rápido quanto possível, né? Então o ideal seria, e é uma coisa que é uma providência que qualquer um pode adotar, né? Então acho que preventivamente seria a medida mais fácil. O problema é que no caso dela era quase numa esquina ainda por cima, né? Então ela até pode ter visto, olhado, não tinha ninguém, mas quando parou, dobrou na esquina, né, o assaltante. Quer dizer, são situações, infelizmente, muito difíceis que a gente vive nos dias de hoje, mas como o senhor disse, esse cuidado ele é o essencial. Antes de parar o carro, tentar cuidar por todos os ângulos, né, se não tem movimentação. Contigo, Marcelo Chamali. Exatamente, o que chama a atenção é isso, André. A escola, o estacionamento, ele fica quase que na esquina ali da Avenida Bento Gonçalves, né? E foi justamente isso aí que pode ter surpreendido a vítima. Agora eu questiono o delegado a questão do indiciamento. É um roubo que tem agravantes, né, delegado? Tratando inicialmente como roubo, ele tem uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, né? Pelo fato da Maria Clara estar acomodada no banco de trás quando ela foi levada e ter tido a sua liberdade restringida. A pena para esse tipo é de 4 a 10 anos? O roubo simples tem a pena
de 4 a 10 anos de reclusão. E aí, sobre esse quantum, poderá incidir aí essa causa de aumento de pena. Bom, portanto, a expectativa, né, André? Tá certo. De um retrato falado aí nas próximas horas. E se alguém puder colaborar, de todo o desdobramento, os agentes... Exatamente. Os agentes estão na rua aí, atrás de imagens, de coleta de materialidade, para justamente poder nortear esse inquérito e, especialmente, identificar esse suspeito para retirá-lo das ruas, para que ele não volte a atacar outras vítimas. Tá certo. Obrigado, Marcelo Chemalha. Agradeço ao delegado também. Agora os números assustam. 436 roubos de veículos de janeiro até agora em São Leopoldo. O roubo é quando tem ali a arma junto. O furto de veículo... número quase o mesmo, 343. Sendo que no Rio Grande do Sul, de janeiro até setembro, foram 8.643 carros roubados, né, ataques com mão armada, e 3.805 só em Porto Alegre, isso contando de janeiro a setembro. É nítido que nós vivemos, de fato, o roubo, a indústria do roubo de veículos aqui no Rio Grande do Sul, e a gente vê em todas as cidades. Esses são números da Secretaria de Segurança. Aí o momento em que o pai e a mãe chegam, todos emocionados, os soldados ali da Brigada Militar, depois dessas 2 horas de operação, e incrível que a pessoa, talvez ele mesmo, tenha... O carro, ele ficou, para aí a imagem. Para a imagem ali. Vamos voltar ali um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho a imagem? Para aí. Ali à direita é a sede da Brigada Militar 25º Batalhão em São Leopoldo. Aqui é assim, ó, tá? Aqui é assim. Do lado esquerdo passa o Transurb aqui e o carro estava estacionado praticamente na frente, o carro com a menina dentro. Então, vejam que naquela procura da menina, naqueles instantes, um carro parou ali e não se sabe se algum soldado, pelo que se sabe, nenhum viu. E por isso que as câmeras podem ajudar. E o carro, a criança foi deixada exatamente aqui, praticamente na frente da porta principal. Que bom que a menina está bem, que foi um grande susto, foi. Como eu disse, o pai da criança se acidentou no caminho vindo de moto. Aqui é o momento, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui é onde estão esses dois de azul, por aqui que estava o carro. Aqui é um cruzamento que tem. E a hora que, então, os pais chegam para pegar a criança de volta. Um enorme susto, mas deixa evidente a indústria do roubo lá em São Leopoldo pegando muita gente ainda de surpresa. 12h16. Agora vamos direto para a redação. Flagrante de um acidente em Novo Hamburgo. 2 pessoas ficaram feridas nesta batida em um cruzamento, também debaixo da linha do Transurb. Direto da redação, Bruna Osterman. Boa tarde, Bruna. Oi, André. Boa tarde para ti e para quem nos acompanha. Então, a imagem praticamente fala por si só, né? A batida aconteceu pouco antes das 6 horas da manhã desse domingo. Como você disse, embaixo da linha do trem em Novo Hamburgo, o carro prateado seguia pela rua Marcílio Dias quando o motorista estava cruzando a Avenida das Nações Unidas. Foi atingido na lateral por outro veículo. Com o impacto, o primeiro automóvel bateu na mureta de concreto. Ali a gente vê que ele ficou bem destruído, né? Houve até um princípio de incêndio. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas. 4 pessoas estavam no doblô, que é o carro que bateu ali, né? É o segundo carro que aparece, é o preto, né? O escuro ali. Essas 4 pessoas fugiram depois do acidente. Porque assim, ó, esse cruzamento ali, Bruna, quem cruzou ali, que é o Golf prateado, ele estaria errado, né? Ele estaria errado, porque ali a preferencial é quem vem por baixo da linha, quem vem por baixo da linha da Transurb. Exatamente. Então, provavelmente, os que fugiram foram o do carro prata, é isso? Não, foram os do carro preto. O do carro escuro preto? Ali, Nossa, que é uma que doblô. batida, hein? E aí é que tá, né, André? Os do carro prata, na verdade, ficaram presos nas ferragens, precisaram ser resgatados, né, por equipes de socorro. E aí foram atendidos pelo SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento de Emergência. Agora, pensando nesse carro preto, que daqui a pouco nem teve culpa no cartório. Pois é. Fugiram é porque deviam ter outro tipo de culpa aí, né, André? Não, e que batida? Isso foi por volta de 10 para 6 da manhã, né? Foi isso. Foi 10 para 6 da manhã. Um cruzamento, aliás, que não é a primeira vez que acontece um acidente grave assim. 10 para 6 da manhã de domingo é a galera que tá voltando da balada de sábado, né? Pode ser. Mas isso a polícia ainda está investigando. Exatamente. Mas a gente vê a batida. Pelo que eu sei, o carro prata é o que deveria ter parado, porque ali a preferencial é de quem vem por baixo da linha do Transurb.
Acho que ali não é Pedro, é 1º de março ali. Não, ali é outra. É Marcílio Dias com... Marcílio Dias com Nações Unidas. Com a Nações Unidas. Unidas. Ali o carro doblou que estaria, né, com a razão. E aí bateu direto ali nesse prato. Que batida feia, hein? Que batida feia. Ainda bem que ninguém ficou ferido com gravidade ou até perdeu a vida, né, André? Mas chamou a atenção esse final de semana muitos acidentes em cruzamentos, assim como a gente vai até Pelotas ver um acidente que aconteceu de uma viatura, né, da Brigada Militar que capotou numa esquina bem no centro da cidade. O que aconteceu, hein, Bruna? A imagem é tão impressionante que a gente se choca que todos sobreviveram, né, André? É verdade. Mas os policiais estavam se deslocando pela Avenida Andrade Neves para atender uma ocorrência quando passaram, como você disse, pelo cruzamento com a Rua Antônio dos Anjos. Não se sabe ao certo quem avançou no sinal vermelho, porque nesse cruzamento tem sinaleira. Mas testemunhas disseram que a sirene e o giroflex da viatura estavam ligados. O veículo dos policiais foi atingido na lateral por uma caminhonete e aí 2 brigadianos que estavam nele sofreram ferimentos leves, foram encaminhados para o pronto-socorro de Pelotas. Já o motorista da picape da caminhonete, ele não se feriu. O acidente aconteceu na tarde de sábado no centro de Pelotas. Bom, vamos fazer algumas análises aqui importantes. Eu não sei que velocidade estavam esses carros. A Brigada Militar certamente estava indo atrás de resolver um problema, uma ocorrência, e estava em alta velocidade. Eu não sei a velocidade dessa caminhonete, tá? Não sei, mas que foi uma enorme de uma batida, foi. Foi uma super batida. A gente vai olhar por outro ângulo agora, aquele ângulo inicial, porque o que acontece? No momento da batida, o carro, ele praticamente voa. E a gente sabe que um carro, por exemplo, a 80 km por hora, ele fica com um peso muito baixo. Então, por isso que é o perigo de uma batida. O que aconteceu? Olha só, a caminhonete azul, o cara que bateu, que pelo visto foi o responsável, ele começa a sair do carro. Para quem está chegando agora, nós estamos mostrando um acidente que aconteceu no final de semana em Pelotas, no sul do estado, a caminhonete azul que bateu numa viatura da Brigada Militar. O alerta: sinaleira estava verde para a caminhonete azul, não significa que a gente pode passar. Isso serve para todos nós. E a gente tem que ter cuidado se não tem uma viatura, por exemplo, uma ambulância ou outro veículo vindo em alta velocidade. O que aconteceu? A caminhonete azul bateu na viatura e olha só, começa o motorista a sair desesperadamente para dar a volta e ajudar o companheiro dele, que estava ali no banco da frente, no carona, aonde foi a batida e a porta ficou emperrada. E olha só, para ali a imagem, ali um pouquinho atrás. O que acontece? Junto passa um carro de uma empresa de plano de saúde, eu acho que é o pessoal da Unimed, pelo que eu consegui ver aqui, os nossos amigos lá da Unimed, que eles estão com as roupas para a ambulância e foram lá ajudar. Porque muita gente começou a correr devido ao barulho que foi muito forte. Ó, tá ali o pessoal chegando, bem à direita na tela, a gente consegue observar eles chegando aqui para tentar ajudar o motorista que conseguiu se desvencilhar, fazer a volta e ajudar o comparsa dele que ficou aqui machucado, ficou por causa da batida. Não teve nada de gravidade e ainda bem, mas que foi uma baita batida, foi. Poderia ter sido muito mais grave, poderia ter sido. Poderia ter pego uma família em cheio, também poderia ter pego. Quer dizer, de todos os males, ainda, né, o menos grave. Mas evidencia este gravíssimo acidente que aconteceu em Pelotas, no sul do estado. Por outro ângulo, olha só que batida. Imagina se tem alguém aqui parado nessa esquina. Para quem está ligando a televisão agora, um acidente que aconteceu em Pelotas, no sul do estado. Aí tem uma outra imagem. Aí a outra imagem do pessoal fazendo o resgate, né? Tá lá a caminhonete da esquina, lá a ambulância. Momento fazendo o resgate deste soldado que ficou ferido dentro desta viatura. Então nós tivemos um acidente em Novo Hamburgo, naquele cruzamento com feridos. Neste cruzamento aí em Pelotas, no sul do estado. E nós tivemos um gravíssimo acidente que aconteceu em Caxias do Sul, na Serra. Inclusive com a morte de uma mulher e de uma criança de 2 anos. A imprudência de um adolescente de 17 anos. Dirigia, obviamente, sem carteira de habilitação. Ele matou a mãe e o filho lá em Caxias. 2 ocupantes que estavam no carro da vítima também tiveram ferimentos. Um deles está em estado grave na UTI. O jovem foi apreendido em flagrante. A reportagem a gente acompanha agora.
O acidente ocorreu na madrugada de domingo, no cruzamento da rua Bortolosani com a Avenida França, no bairro Bela Vista, zona leste de Caxias. Um carro conduzido por um adolescente de 17 anos atingiu a lateral de outro veículo em que estavam Fernanda Xavier Sosso, de 33 anos, e o filho dela, Otávio Xavier Secone, de 2. Eles morreram no local. Outras 2 pessoas que estavam no mesmo veículo, o marido e o outro filho de Fernanda, foram encaminhados com vida a hospitais da cidade. Conforme registro da polícia, testemunhas disseram que o carro conduzido pelo adolescente estava em alta velocidade e passou no sinal amarelo. Pela manhã, equipes vieram consertar o poste danificado com o impacto. O jovem se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas, segundo as autoridades, apresentava sinais claros de embriaguez. Nós sabemos que há um ateste por conta do perito médico legista de que ele havia sim feito uso de bebida alcoólica, face aos sinais, fruto do exame clínico, em que pese ele não tenha fornecido material e tampouco soprado o bafômetro. A família espera que tenha justiça, que faça justiça, porque nessas leis que o Brasil tem hoje, em nosso país, fica fácil, menor, assim, comete uma imprudência dessa, e daí quem arrasa uma família, não uma só, várias, que envolve vários vínculos. O jovem foi apreendido em flagrante, já que também não tinha carteira de habilitação. Ele está recolhido no Centro de Atendimento Socioeducativo de Caxias do Sul a pedido do Ministério Público, que trata o caso como homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco do crime. A defesa já ingressou com pedido de liberdade na Vara da Infância e da Juventude. Tudo indica que ele teria, de acordo com o relato do jovem, pego um veículo sem autorização dos pais e levado a namorada dele até em casa. Ao retornar desse caminho, ele teria, de acordo com a versão dele apresentada, cruzado o local com uma sinaleira na cor amarela. Os corpos de Fernanda e Otávio foram enterrados no fim da manhã desta segunda-feira. Pois é, e o marido dessa senhora, hoje de manhã, ele teve que voltar para a UTI. Ele teve que voltar para a UTI porque ele estava em condição até melhor, mas o estado de saúde dele piorou. E o adolescente de 14 anos que também estava no carro não era filho dele, ele era filho dessa senhora. Quer dizer, olha o que acontece em questão de segundos com a vida de uma família. E aí a gente olha, 17 anos. Aí 17 anos ele tem condições de pegar um carro, não avisar quem deveria avisar, porque logicamente provavelmente se avisasse não iam deixar, mas ele teve o tino de pegar um carro e dirigir, porque não pensa que é fácil pegar um carro e sair dirigindo. E aí, por ter 17 anos, o menor de idade, ele vai ser apreendido, já estão pedindo para tirá-lo e amanhã já deve estar solto. E se responder, vai responder por ser um menor de idade. Aí a culpa é de quem? Infelizmente, da nossa Constituição que permite isso. Aquela velha discussão. Quer dizer, para algumas coisas é uma criança, para outras é homem suficiente para pegar um carro e matar 2 pessoas e deixar outros 2 feridos. Até que ponto que a gente não precisa mexer com isso de uma vez por todas e responsabilizar, sim, não pode ficar. Primeira coisa, não poderia ter pego a direção do carro e tem que ser penalizado por isso. Não pode se passar em branco, senão o que vai acontecer? Amanhã outros casos vão acontecer como este. Então, 17 anos. Está apreendido, amanhã já deve ser solto. E os outros, os que morreram? E a vida deles, quem vai trazer de volta? É a pergunta que fica. Enquanto isso, a gente lamenta. Agora, o que a gente pode fazer? Procurar as autoridades, sim. Procure o seu deputado, o seu vereador. E vamos começar a cobrar as coisas. É assim que a gente vai conseguir resolver. Seguimos adiante. Agora, à 12h27, a polícia procura pelo suspeito de matar uma jovem de 20 anos. Também lá em Caxias do Sul. Esse caso do acidente foi em Caxias, pois esse caso aqui também desta morte é lá em Caxias. Isso aconteceu numa casa de prostituição, a morte dessa garota lá em Caxias. A polícia acredita que o homem asfixiou a vítima durante um programa. E antes de fugir, o criminoso ainda pegou uma faca e entrou em luta corporal com uma outra mulher que estava ali dentro do local. Ela não chegou a ficar ferida e os detalhes a gente acompanha agora na reportagem. Em frente à funerária em Santa Maria, a mãe aguardava a chegada do corpo da filha de 20 anos. Eu só quero que a justiça seja feita para que ele não saia, para que não aconteça isso com outras meninas. Matar por prazer, isso não tem direito de tirar a vida de uma filha minha ou de qualquer outra pessoa.
Nayara Mello foi enterrada neste domingo no centro do estado. O corpo dela foi encontrado sobre a cama, nesta casa, no fim da tarde de sexta-feira em Caxias do Sul. A jovem recém havia chegado à Serra Gaúcha. Gritos de socorro chamaram a atenção da vizinhança. Eu vi batidas no piso, no chão, né? Madeira, e gritos de horror, assim, sabe? Toda a quadra ficou meio que abalada psicologicamente, né? Porque, poxa, aqui sempre foi um ambiente de paz, eu moro aqui há muito tempo. Segundo a polícia, Nayara era garota de programa e a moradia era locada para encontros sexuais. Testemunhas relataram que um homem chegou às 5 da tarde e foi com ela até o quarto. 1 hora depois, ele saiu e ameaçou outra jovem com uma faca. Quando essa moça viu aquela cena da colega morta ali, ela entrou em desespero, né? E iniciou uma luta corporal, então, com esse indivíduo. Uma terceira menina que estava nos fundos também da casa, vendo todo aquele horroroso, né? Saiu da residência, foi à rua e começou a gritar por socorro. A polícia ainda não tem a identificação do homem. Os investigadores ficaram intrigados porque o corpo não apresentava marcas de faca, tiro ou esganadura. A análise preliminar dos peritos aponta que Nayara foi morta por asfixia. Nenhuma hipótese é descartada. Ao longo da semana, a polícia deve ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança da região. Chama a atenção que é um caso que aparentemente o autor não conhecia a vítima, não tinha nenhuma relação com ela, né? A não ser ali a questão do programa, né? Isso nos leva a crer que se trata de um indivíduo que é ao menos desequilibrado. É um horror, gente. Essa história aí que aconteceu em Caxias, chegou às 5 da tarde, ele já era um horário que a polícia suspeita que até outras coisas a mais aí com drogas, né? Uma pessoa de sã consciência não faria o que essa pessoa fez. Ele não tinha uma relação com ela. Então a possibilidade de vingança, por exemplo, não era. Quer dizer, ele entrou, se foi com esse objetivo a gente não sabe, mas que ele não estava em condições normais, não estava. Isso é fato. E fazer o que fez com essa garota, olha, a gente lamenta muito. Agora vamos acompanhar a investigação, porque ainda, né, esse homem que matou essa mulher, ele fugiu, ainda está sendo procurado. Isso que aconteceu lá em Caxias do Sul e a garota foi enterrada lá em Santa Maria, na região central do estado. Lamentável isso. 12h30 agora. Atenção, eu quero que você fique agora com este recado que eu tenho para vocês da Sorri Fácil, né, doutora Carol? Olá, eu sou a doutora Carolina Bascal da Sorri Fácil Porto Alegre e quero falar com você que perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir. Você que se sente inseguro usando uma dentadura e sofre com uma prótese solta, usa aquela ponte móvel que te incomoda e sente desconforto ao comer alimentos duros. Sonha então em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer? Nós da Sorri Fácil podemos realizar o seu sonho de ter um sorriso mais bonito. A nossa equipe de especialistas vai tirar as suas dúvidas com diagnóstico digital de raio-x e scanner bucal, para você ter então a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Estamos esperando a sua visita. Muito bem, então agende já a sua avaliação no 0800 631 30 ou acesse o site e descubra uma clínica bem pertinho de você, www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Até a próxima, doutora Carol. Obrigado por sua participação aqui com a gente, 12h31. Olha só, na próxima sexta-feira e no sábado, o SBT exibe o programa Teleton. Mas os canais de doações já estão abertos esperando a sua ajuda. Então é muito simples, ó. Para doar R$5, tá aqui o telefone, 0500 12345 05. Olha aqui, ó, tá aqui na tela, tá vendo? E aí para doar R$20, é simples também. A gente vai botar aqui na tela o que precisa fazer. R$20. 0500 12345 20. E olha só, este ano você também pode doar através de depósito ou transferência bancária direto para a conta da AACD no Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 237 03381. O número do banco é 237, a agência 03381. Tá aí a conta corrente também, todos os detalhes, 000-8888-9. Faz uma foto aí, pega o seu telefone, faz uma foto
que você vai ter todos os dados que são muito importantes. E ali o CNPJ com o número 60 979 457 1000 invertido -11. E o favorecido, a ACD. Então, já viu que são várias formas, né, de fazer doações. A sua escolha pode e vai ajudar muita gente, muitos pacientes vão ser ajudados por vocês da ACD. Estão precisando de todos nós, inclusive, mais uma vez, está aqui ó, a agência do Banco Bradesco, para que você tenha aí todos os números aí para fazer a doação muito fácil e muito simples. Faz uma foto, pega o telefone e faz uma foto. E eu tenho a honra de falar para vocês que nesse final de semana eu vou estar participando desta grande festa lá em São Paulo do Teleton, grande festa, tradicional festa do SBT. Vai ser o maior prazer representar todos os meus colegas aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem, 12h34 agora, já está na hora de ir embora, está na hora de saber o que o Inter e o Grêmio, principalmente o Grêmio que tem uma partida importante aí na quarta-feira, o que o Grêmio está fazendo para esse grande jogo, Jeremias Werneck?